Boa tarde, obrigado por vocês terem vindo aqui neste final de tarde. Hoje vamos ter um tema que nos diz respeito a todos, eu acho que todos comemos. As opções da comida podem ser variadas. Poderá haver pessoas, por exemplo, para quem a fotografia de carne de animais possa chocar. Não estamos aqui a fazer qualquer tipo de debate ideológico relativamente a isso. Vamos falar basicamente só de fotografia, portanto, do objeto em si, que é a comida. Como é evidente, nas nossas sessões nós não pretendemos esgotar os temas e, portanto, nós hoje teremos aqui connosco o Fernando Levi e uma convidada especial, que é a Carla, que o Fernando trouxe com ele. A Susana, que também faz fotografia de comida, ela vai apresentar as outras pessoas, mas a Susana, que também faz fotografia de comida, aliás, lembram-me, por exemplo, de uma capa da Time Out do Porto, que é tua, será a moderadora. De qualquer maneira, como é evidente, o tema da comida não se esgota aqui. É evidente que há muitas outras maneiras de fotografar comida. Nós trazemos hoje a visão destas três pessoas, no sentido de conhecermos o trabalho deles e de conhecermos como é que eles fotografam. Haverá outros caminhos, necessariamente, haverá muito tempo para fazer outras tertúlias, mas queria só lembrar que nós temos uma característica muito simples nas nossas tertúlias. Apesar de isto ficar com um ar de anfiteatro, isto é realmente uma tertúlia. Imaginem se estamos todos na mesa de um café e, portanto, sempre que vocês tiverem questões, sempre queiram perguntar alguma coisa à pessoa que esteja a falar, façam como se estivessem realmente numa mesa de café. Interrompam e perguntem. Está bem? Agora a bola está com a Susana e, portanto, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. A ideia, como o meu pai acabou de referir, é a conversa ser aberta e todos participarem, mas no início cabe-me apresentar os dois convidados e como eu sou sempre perigosa e falo sempre mais do que devia, era o que eu estava a dizer agora aqui ao Fernando. Vou seguir aqui umas orientações que é para não me perder e depois falamos o tempo que for preciso. O Fernando nasceu em São Paulo, é fotógrafo profissional desde 1984, ou seja, há mais anos do que eu existo, e tem trabalhos realizados nas áreas de moda, beleza, publicidade, gastronomia, arquitetura e produto. Desde 2010 criou o seu próprio método One-to-One, de partilha de conhecimento e consultoria para fotógrafos, e desde então desenvolve workshops e formações avançadas para aspirantes a um mercado profissional, através de cursos presenciais e videoconferências. No fundo, o Fernando, para além de ser um profissional de referência na área de fotografia de comida e não só, como eu aqui referi, tem uma característica para mim muito interessante, que é a parte da formação. Mas mais à frente vamos ter a oportunidade de explorar um bocadinho mais essa questão. Na área da comida, o Fernando tem uma experiência muito vasta, com chefes muito reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, nomeadamente, por exemplo, com o chefe Ricardo Costa, do Yatman, que tem 2 estrelas Michelin. Acho que deve ter algumas dicas para nos dar sobre este tema e algumas histórias para nos contar. O Levi, por outro lado, eu acho que não se pode falar de fotografia de comida sem ouvir o chefe, porque, por exemplo, um dos meus fotógrafos preferidos de comida é italiano e vive em Nova Iorque, chama-se Francesco Tonelli, e ele, antes de ser fotógrafo, foi chefe. Porquê? Porque o chefe, numa fotografia de comida, é muito importante haver uma ligação muito forte com o chefe, e o Fernando também nos vai falar disto, porque se nós não soubermos o que é mais importante mostrar num prato ou num produto, podemos ser ótimos fotógrafos tecnicamente, mas não vamos fazer boa fotografia de comida. O Levi vem mostrar, no fundo, essa visão e essas preocupações de um chefe. Por outro lado, podemos lhe fazer algumas perguntas, porque isto hoje em dia, as pessoas chegam a um restaurante e estão mais preocupadas com fazer a fotografia para o Instagram, muitas vezes, do que em saborear o prato. É chefe de sushi no restaurante Terra, que é do grupo Cafeína. Para mim é um dos melhores restaurantes japoneses a nível nacional. Está cá no Porto há cerca de 8 anos.
E tem uma particularidade que eu também aprecio muito, que é, para além de ser chefe, o Levi é apaixonado por fotografia e por viagens. E eu sempre que vou, eles têm um balcão cá embaixo no restaurante, e eu sempre que vou lá, e ele diz-me, e eu digo, para a semana vou combinar a ficar com alguém, e o Levi diz-me, eu na quinta-feira vou para a Alemanha, eu vou estar sempre no fundo a aproveitar os dias que tenho de folga ou de férias para ir conhecer novas culturas, novas pessoas, e também faz, nessas viagens, faz muita fotografia, que também já nos vai mostrar um bocadinho, e inclusivamente tem alguns projetos para mim bastante interessantes que não têm nada a ver com a comida. Agora, indo direita para o tema, a fotografia de comida, como todos sabem, é uma grande tendência nos dias de hoje e nas mais diferentes culturas, e nós todos contribuímos um bocadinho para essa tendência, não é? Porque acho que todos nós devemos, seja qual for o motivo, fotografar comida. Há quem considere uma epidemia, como os chefes, a que se propagou tão rápido que nem os cientistas conseguem explicar. E eu ontem à noite estava a imaginar, daqui a centenas de anos, antropologistas e historiadores vão encontrar vestígios de objetos, agora conhecidos como câmaras DSLR, lentes, discos rígidos e cartões de memória. E vão ter curiosidade, naturalmente, pelo que é que os seus antepassados e os seus antecessores registavam, e vão chegar à conclusão que eles tinham quantidades gigantes de fotografias de comida. Ou seja, fotografar comida é realmente um hobby para centenas de milhares de pessoas, e muitas dão um salto com sucesso para o lado profissional, como o caso do Fernando. Outras mantêm o hobby pelos mais variados motivos. Independentemente do motivo porque fotografamos comida, acho que todos nós aqui se estamos aqui é porque queremos melhorar e porque queremos aprender, e acho que agora posso passar a palavra primeiro ao chefe e depois ao fotógrafo. Não é bom, sério? Sim. Perfeito. Chefe, muito. Olá, boa noite. Uma das coisas que me chama a atenção quando Como é que eu vou às costas? o pessoal chega no restaurante, mal chega o prato, antes de comer, é aquele fenômeno, né? Tira foto, partilha e coloca lá os 400 hashtags e depois é que se degusta. Mas uma das preocupações, que eu já vi isso nessas revistas famosas e tal, é o ângulo, principalmente na foto de sushi, né? Que agora o sushi está na moda. Peraí. O sushi é muito específico para tirar. O Fernando vai falar mais sobre as coisas técnicas e tal. Mas o sushi, por exemplo, não pode tirar de cima ou de trás, porque o sushi tem o rosto, como todo prato. E a nossa preocupação, que está lá a fazer, é justamente essa, é tirar a foto do ângulo certo. E também pegar o que é importante, né? Que são esses detalhes das ovinhas em cima do nigiri, ali a textura do peixe e tudo mais. Então é isso que é a nossa preocupação. E o pessoal geralmente não quer nem saber, né? Quer registrar um momento, quer uma ostentação, isso aqui. Eu vou fazer aqui um parênteses que o Levi não está a referir, que é estes 2 nigiris de atum, acho eu, Sim. foram feitos pelo Levi e foram fotografados por ele. E aqui, para mim, há uma grande evidência nesta imagem, que é a preocupação do Levi foi fotografar as ovas e o corte do atum, que no fundo, aqui está o que falamos há bocadinho, que é nós temos que saber o que é mais importante e o que é mais nobre no que nós estamos a fotografar. E aqui acho que isso é bem claro. Sim, eu não sou profissional. O Fernando, que é o especialista, vai falar sobre a luz e não sei o quê. Mas esse foi o meu jeito de ver. Ele está com medo de mim. Exatamente, com medo de tirar uma foto com luz errada e tudo mais. E agora, Susana? Não, eu acho que não quero falar das imagens uma a uma. Sim, vamos falar do... Ok. Volta lá na... Pronto. Não, isso. Pode. Pronto, isso aqui é a minha maneira que eu vejo as coisas que eu aprecio, né? Isso foi no Caminho de Santiago. Então pelo menos eu procuro, quero mostrar aquilo que eu acho que é importante no produto em si.
Mesmo sem muita técnica. Por exemplo, eu não sigo muito as regras de enquadramento, até porque não conheço. Mas eu procuro, no máximo, mostrar o que é. Há aqui uma particularidade que já é clara nas poucas imagens que vimos, é que o Levi, se calhar por estar sempre na cozinha, deve registar estas imagens para colecionar memórias e sabores que depois acredito que o vão inspirar no seu dia-a-dia, mas há uma preocupação muito grande com o ângulo em que ele fotografa os alimentos, que é, nunca os fotografa de cima. De cima é que acho que fica bastante feio. Eu, aliás, acho que esta fotografia é fantástica nesse aspecto, porque desculpa ter interrompido, mas tecnicamente esta fotografia tem problemas, era um bocado que estavas a dizer, Levi. Exatamente. Esta fotografia está, digamos, o que é importante, está desfocada. Isso. Começa logo por aí. No entanto, digamos que podemos questionar muita coisa relativamente ao que está na fotografia, ao enquadramento, se tem elementos a mais, tem elementos a menos, etc. Ou seja, mas se virmos esta fotografia na perspectiva do chefe, ou seja, não é do fotógrafo, penso que estas fotografias do Levi têm que ser vistas nessa perspectiva. Ela é fantástica porque realmente a comida, entre aspas, esta cena, esta simples cena, tem ali uma presença que nos apetece comê-la, não é? E acho que isso é fantástico. Exatamente. E no final, eu tento mostrar um pouco do meu dia a dia lá no restaurante, detalhes que são desconhecidos para quem vem, né? Tipo a faca e a alga, coisas que o pessoal... Tem gente que nunca nem viu uma alga, nem sabe o que é isso, por exemplo. E o produto final depois vai ser o sushi, bonitinho, enroladinho. E no final acaba sendo isso. Procuro mostrar aquilo que eu acho que as pessoas vão dar vontade de comer depois. É mais ou menos isso. Esse hambúrguer foi lá em Istambul, naquele Nursiet, não sei se alguém conhece. É uma churrascaria famosa em Istambul, coisa assim. É um chefe, tem uns vídeos no YouTube muito conhecido a temperar as carnes, exatamente. Que tem assim uns sticks. Podemos no fim passar um vídeo para... Pronto, mas eu acho que aqui nós trouxemos estas imagens do Levi por curiosidade, também para se perceber como é que ele faz os seus registros, mas eu acho que aqui o interessante é perceber não tanto a técnica fotográfica do Levi, mas as preocupações constantes nas imagens. Mesmo aqui ele nunca fotografa o prato de cima, porque preocupa-se em mostrar a volumetria das peças, não sei se a composição dos pratos, não sei. Pelo menos eu sei que eu peco muito quando uso muito da técnica de fotografia. Eu uso as aberturas muito abertas, eu uso aberturas muito grandes e acaba desfocando muita coisa importante no prato. Vai usando naquele prato inteiro que eu fiz. E é esse, o outro, o anterior, isso. Eu peco muito nisso, deixar o sashimi muito desfocado, a primeira peça também desfocada, aquelas peças do meio. Mas pronto, isso também não sou profissional na fotografia. Tá bonito. Mas procuro aí, né? Coisa que o Fernando vai falar depois. Eu acho que depois podemos passar ao Fernando e no fim abrimos o debate ao público. Mas há aqui duas perguntas que eu gostava de fazer. E a primeira é, com esta tendência enorme que as pessoas agora vão aos restaurantes e muitas vezes estão muito mais preocupadas em fazer a fotografia com o telemóvel e pôr nas redes sociais, e os chefes agora são estrelas e as pessoas gostam de os seguir e gostam de ver onde é que as outras pessoas vão comer. Isso mudou a forma como tu empratas os pratos? No fundo, tu quando estás a criar um prato já pensas como é que ele vai ser fotografado, ou não mudaste a forma como pensas os teus pratos? Ou pensas na louça, sei lá, este prato vai ficar melhor nas fotografias, ou isso interferiu na tua forma de Sim, estar? essa onda de Instagram, não sei o que, de ser moda,
pelo menos eu e meus colegas, a gente tem essa preocupação de deixar um pouco mais afastado, deixar um prato mais claro, ou deixar tipo peças claras com peças escuras e depois para ficar um contraste bonito. Isto no fundo porque vocês agora estão muito expostos, não é? Porque muito rapidamente as fotografias propagam na internet e é interessante também ouvir. Depois outra curiosidade que eu tenho, e eu sei mais ou menos porque acabei por já viver essa experiência, o Fernando também nos vai contar, mas muitas vezes as pessoas estão interessadas em saber o outro lado, porque os pratos todos nós podemos fotografar, todos nós podemos comer, mas o que é que se passa nos bastidores de uma cozinha? Se calhar os chefes vivem os momentos mais importantes de um restaurante, quando chega um atum de 3 metros ao restaurante. Como é que tu achas que se pode... Tu também não consegues fotografar porque tens que arranjar o peixe, mas também não podes estar sempre a ligar ao fotógrafo do teu restaurante: olha, chegou um atum, ou vem comigo às 5 da manhã à lota para fotografar os peixes que eu vou usar. Mas por outro lado sabes que há muitos clientes que vão de propósito ao teu restaurante pela vossa matéria-prima, por terem aquelas vieiras ou aquele atum. Como é que tu achas que isto se podia resolver? Tem que ser os chefes a criar sistemas para fotografarem a sua própria matéria-prima e os seus próprios pratos? Como é que pode... Os restaurantes têm que ter um fotógrafo quase como um empregado de mesa a tempo inteiro para apanhar esses momentos? Como é que nós podemos arranjar aqui um equilíbrio para apanhar esses momentos? Pois é, os meus colegas lá do sushi, eles gostam de registrar quando chega peixe grande, não sei o que, essas coisas. Porque isso vende. Sim, também. Porque o pessoal que vai lá, pega a localização e põe lá terra, restaurante, vai ver lá os peixes, vai ver não sei o que. Então hoje, pelo menos os restaurantes estão a colocar já, principalmente o de sushi, estão a colocar os produtos, né, principalmente o peixe, que é o produto bruto, para vender a imagem. A gente também gosta de fazer isso, né? Só que nunca dá para fazer. Não dá, pelo menos eu gosto de fotografar com a câmera, né? E nunca dá para fotografar e arranjar um tempo para abrir, coisa do tipo. Tens que deixar de ser chefe para ser fotógrafo. Vou pensar uma nisso. Coisa ou outra. Exatamente. Mas é complicado. Eu sugeria agora, para não ser sempre um e outro, agora passamos a palavra ao Fernando e depois voltarmos a este tema mais à frente. Abro a tua pasta. Pode ser. Bom, boa noite a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer a Suzana, ao Laurindo, enfim, a associação pelo convite e a oportunidade de contar para vocês uma história que, na verdade, é muito simples, né? Eu venho da fotografia, eu casei com a fotografia, com 16 anos eu me apaixonei perdidamente, e ao contrário do que algumas pessoas dizem, que o fotógrafo comercial assim, perde a magia do amador, aquelas coisas, eu acho exatamente o contrário, porque eu acho que eu tive coragem de casar com a fotografia e abraçar mesmo, e faço isso a tempo inteiro. E eu tenho formação em marketing em São Paulo, eu sou licenciado em marketing, e vim para Portugal, tenho uma parte da minha família que é portuguesa, vim para cá, me apaixonei pelo Porto e estou aqui há 12 anos e não volto mais, não volto mesmo, assim. Meu lado português falou alto e eu resolvi criar alguns métodos pensando no chefe. O meu trabalho, na verdade, ele vai numa direção contrária, diametralmente oposta à fotografia que eu pessoalmente, assim, respeito, acho, mas não gosto, vou ser bem sincero, que é aquela fotografia que artificializa a comida, ou seja, existem alguns truques de fotografia de culinária, que é, por exemplo, um frango ficar bonito, pega-se óleo de caminhão ou óleo queimado e passa no frango e aquilo fica lindo, né? Gelo de acrílico, porque o gelo tem pessoas que fazem isso muito bem, mas não é a minha onda. A minha onda não é a foto publicitária. A minha onda é dar para o chefe aquilo que faltou, aquilo que o Levi resolveu. Ou seja, eu criei um sistema onde eu entro na cozinha,
eu sou embaixador de uma marca de flashes portáteis que se assemelham muito a uma strobe de estúdio, só que é um preço que é 1/10 do que é normal para esses grandes estúdios que fotografam e que exatamente por terem um equipamento, um custo operacional muito alto, ficam afastados das cozinhas. O meu equipamento, ele tem cheiro de comida. Eu entro na cozinha e eu consigo criar um estúdio, um ambiente do ponto de vista de iluminação muito próximo do ideal, onde a luz exterior não interfere. E aí o que eu queria entrar, eu vou ali, posso ir ali? Claro. Eu vou ensinar para vocês alguns truques que vocês podem fazer com o telemóvel, que é isso aqui, olha. O segredo da fotografia de culinária é você ter alta luz, sombra muito suave e detalhe no primeiro plano. Aí, isto aqui eu posso fazer, por exemplo, se o Levi vai jantar com alguém, tem uma companhia, faça com 2 telemóveis. A outra pessoa pega e faz com o telemóvel esta iluminação aqui, porque uma das características, para quem gosta de foto de culinária, é que a luz é o contrário do que o normal. Porque a luz mais forte, ela está atrás. Ou seja, normalmente nós fotografamos e a luz mais forte fica na frente. É uma luz de contraste bastante acentuado, porque, por exemplo, que nem esta parte da comida, ela é super importante, ela tem um design aqui do empratamento que é muito agradável, e uma das características de uma boa foto de culinária é que os reflexos sejam lineares, ok? Então, como é que eu posso fazer isso? Se eu pego um telemóvel e ilumino, ele vai criar pontos. Mas eu posso pegar um guardanapo e criar um efeito de softbox. Eu pego o telemóvel, ponho um guardanapo e crio esta iluminação que é igual. Luz é luz, independente. Assim como eu levo o flash portátil para dentro da cozinha, quem gosta de fotografar comida, se pensar nesse tipo de reflexo linear, vocês não veem nada pontual. Então, essa textura, as cores, enfim, desde que você tenha acessórios brancos, ok? Isso vai acontecer de uma forma natural. A comida portuguesa, a comida mais difícil de ser fotografada para mim até agora é a portuguesa. Porque ela tem, as sobremesas, elas têm muito brilho. Né? Tá vendo, por exemplo, esse prato, esse eu fiz para o 44, isso ele queria um ambiente, para mim, ok, isso é uma foto de comida, mas não é aquilo que eu considero uma foto de comida 100%. Isso tem um ambiente, né, tem uma composição que leva muito mais para o trabalho do Levi do que para o meu. Né? Tem o vinho, enfim. Isso para mim não é foto de comida. Isso é uma foto do ambiente. Isso é foto de comida. Então reparem que aquilo que eu falei, a luz mais forte vem de trás. Então, quando vocês forem fazer uma foto de comida, iluminem, se o prato está na frente, a luz principal, né, aquela que dá o volume, a volumetria, ela vem de trás para frente. E se você pegar um outro telemóvel, colocar um guardanapo na frente, vai afastando até a hora que o olho diz, faz, isso aqui está bom, você fotografa. Com um só, as sombras ficariam muito duras e passariam para trás do prato. Então aqui vocês veem que não tem sombra, não é? Aqui vocês, enfim, precisa passar. Olha, mesma coisa, isso é uma comida tradicional portuguesa, que eu gosto muito, e ela tem um brilho, esse brilho, que é a luz principal, é muito importante que vocês... E esta eu estou com a garganta meio ruim. Hã? E esta volumetria que tu consegues criar neste prato, que é um prato que à primeira vista não é fotogénico, não é fácil de... A volumetria que ela se refere é a capacidade que a luz tem de construir a sensação de volume nas ervilhas. Então, se você fotografa de frente, né, se você coloca
o telemóvel, ou sei lá, ou mesmo a câmera fotográfica, em cada ervilha você vai ter um ponto. Então isso, do ponto de vista da construção, da composição, os pontos chamam muito mais atenção do que a própria ervilha. Como a luz principal vem de trás, esses pontos, na verdade, só são visíveis para quem está olhando a comida do outro lado. Aqui tem sombra. Então, tendo sombra, é só pegar um outro telemóvel ou um pedaço de cartão branco e fazer com que aquela luz que vem de trás bata nesse aqui e só ilumine levemente a parte de cima, a parte da frente. Fui claro? Siga ou está muito complicado? Tá? É bem simples. Não tem. Acho que o meu negócio é entender aquilo que o chefe precisa. Um bacalhau, por exemplo, né? Eu não gosto, respeito, mas não gosto desta tendência que para mim sim, graficamente pode ser muito interessante, mas que as revistas trazem de sempre fotografar de cima. Aquilo é muito bonito para o designer fazer alguma coisa, enfim. Mas do ponto de vista de um bacalhau português como esse, a visão de quem come, né? Eu brinco assim, eu tenho que oferecer no meu trabalho. Desculpa, estou com a garganta mesmo hoje ruim. Só um instantinho. Eu por acaso ia salvar os teus momentos. Então essa luz que vem de trás, isso eu fiz para o Paparico, que eu adoro trabalhar para ele, é um chefe fantástico, entendeu? Eu adoro trabalhar com chefes que são artistas. O Sérgio Cambas, desculpa. Cambas. Sérgio Cambas, ele é um artista mesmo. Quando a gente, de vez em quando, tinha uns encontros assim, passava lá no restaurante dele e ele falava assim: olha, eu li um livro, tive uma inspiração, então eu tinha que entender eu tenho que entender aquilo que é a alma do chefe. Um chefe é um artista. O que eu tenho que fazer enquanto fotógrafo é ser o mais rápido possível. Então, por exemplo, vamos fotografar uma francesinha. Foi o maior desafio da minha vida. Por quê? Porque eu tenho que fazer aquilo no máximo em 30 segundos. Porque o ovo, ele arrefece, ele começa a perder, ele fica um pouco baço e já foi. Um sorvete, 15 segundos. E quando eu vou fotografar, eu tenho que parar de respirar. Porque se eu respiro, eu derreto aquele com a respiração, a quente. Eu faço aquilo que é proibido numa fotografia de sorvete, que é o sorvete brilhando. Ele tem que ter aquele crispy, o sorvete bem fotografado. Por isso que alguém, né, a maioria dos fotógrafos assim, de estúdio mandam fazer aquilo de esferovite, não sei o quê, porque aquilo ali fica o dia inteiro para eles fotografarem. E o meu negócio não é esse. O meu negócio é 1, 2, 3, já está, chefe, vamos comer. Ok? Eu gosto. Isto, por exemplo. Fotografar isto, criar volume num prato branco, que é um espelho, enfim, o raciocínio é muito rápido. Eu acho que a fotografia de gastronomia foi uma forma que eu arrumei para mim mesmo, de voltar a sentir a adrenalina da fotografia analógica, porque é demais, é uma experiência que eu tenho muita sorte, porque eu vivi muito tempo na fotografia analógica, onde a responsabilidade que recaía sobre as minhas costas era gigante. Se eu errasse numa produção que às vezes levou 6 meses e chegou na hora da fotografia, eu dou uma lagartixada, como eu digo, o que acontece é que eu comprometo não só o meu nome, eu estou morto para o mercado. Então eu tenho aqui comigo a Carla Bessa. A Carla Bessa foi minha aluna, uma vez marcou um encontro comigo na Casa da Música e, sim, nós fizemos um acordo, esse ficou quase um ano, né, comigo, assim. Um ano e do meu lado. E ficar do meu lado um ano não é fácil, nem eu aguento ficar do meu lado um ano. E ela descobriu o amor pela gastronomia, pela foto de comida, e hoje nós somos parceiros. Por exemplo, sei lá, nós fazemos hotéis, né? Eu faço também arquitetura, eu faço uma série de coisas,
Então nós dividimos o trabalho. E hoje eu deixo completamente na mão dela a parte de comida e vou fazer as outras partes de um hotel, enfim. Hoje ela é uma representante daquilo que eu considero uma nova vertente, única, do ponto de vista de facilidade desse serviço estar presente dentro da cozinha. É mais fácil dentro da cozinha o chefe esticar a mão assim e pegar a faca que ele sabe onde está, do que falar, chefe, vem aqui, traz tudo no meu estúdio. É assim, existe, eu não sei se existe aqui, não quero realmente ser indelicado mas com o que eu vou falar, mas tenho que ser sincero. Existem fotografias que são, por exemplo, macros maravilhosas de insetos, que aquilo graficamente é uma beleza, mas o inseto teve que ser morto. Entende? O fotógrafo pega, mata o inseto, põe lá, tá, aquele inseto na verdade não tem vida. O que eu ofereço enquanto serviço é exatamente o contrário. Eu fotografo aquilo em 5 segundos mesmo. Nós já fizemos coisas em 5 segundos, 1, 2, 3, eu não gosto de ficar com a câmera no tripé, eu gosto de fazer uma configuração de velocidade onde eu possa ter vários enquadramentos e eu quero dar para a pessoa que vê a experiência do sabor, certo? É este o ângulo, é como se alguém tivesse chegado e o empregado de mesa colocou o prato na frente. Este é o ângulo que eu gosto de fotografar, porque isso mostra a qualidade do restaurante. Por exemplo, que nem esta foto, imagina, o molho é vermelho, é tudo vermelho. Tudo escuro, o prato. Então eu tenho que criar, através dessas altas luzes que eu falei, de luzes mais fortes. Não sei como é que ele fez tão bonito. Eu adoro, acho assim, eu adoro fotografar a comida portuguesa, porque ela tem tons castanhos que me obrigam a melhorar tecnicamente. E coisas que eu até separei algumas fotos que mostram, né? Que mostram a volumetria é aquilo. Você pode voltar um pouquinho? Eu há bocado estava a passar estas imagens sem tu saberes. Sim. Olha, isto é volumetria. Volumetria é conseguir dar a sensação do redondo. E isso vocês conseguem invertendo o raciocínio normal, que é não iluminar de frente. Pegar esta luz, que seria a luz principal, e passar para trás. E outra coisa, quanto mais próxima ela estiver da comida, mais baixo é o contraste, porque é uma coisa que às vezes as pessoas pensam, eu vou chegar muito próximo da comida, então eu vou ter sombras muito duras. É o contrário. O sol dá sombras muito duras porque ele está distante. Se o sol estivesse perto, as sombras seriam muito mais suaves porque ele estaria grande, estaria uma fonte extensa aqui perto. Então vocês cheguem perto, se quiser, por exemplo, sei lá, façam em casa alguma coisa que vocês consigam criar essa mini softbox com o telemóvel, ok? E depois isso acontece naturalmente, essa volumetria se constrói naturalmente a partir de uma luz mais forte que vem de trás. Acho que esse é o grande segredo, assim, e o que eu gostaria mesmo de passar para vocês, para ver que não tem nada, eu não faço nada além disso, né? Esta foto, pode voltar um pouquinho, por favor? Esta foto, qual é o segredo? O segredo é, primeiro que eu pedi para o chefe limpar a unha. Porque vocês não fazem ideia do trabalho que dá uma unha suja de azeite. Então eu pedi para ele passar álcool, limpar, como se fosse um adstringente assim, enfim, limpar, passar um creme, né? E porque é muito importante isso. É muito importante que uma pessoa que olha essa foto sinta esses pedaços de bacalhau, esses biscoitos que ele faz, e esta linha que passa em volta desse biscoito, dessa parte arredondada. Esse é o segredo desta foto, porque esta luz que vem de trás, ela cria uma transparência. Ela ilumina, é como se, por exemplo, tem uma salada e tem uma folha, um manjericão, por exemplo, ou uma salada com um alface. Se a luz vem de trás, essa luz que eu digo sempre que é a principal, a folha fica muito mais transparente, fica muito mais viva. Quando se faz o contrário, ela fica escura e fica parecendo uma foto, a comida perde o sabor.
Acho que é basicamente isso. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, enfim. Assim, eu queria até pedir para a Carla, uns 5 minutinhos assim, porque eu acho que é importante que vocês, né, na verdade, ela um dia esteve exatamente onde vocês estão agora e conversou comigo, e eu falei, você tem coragem mesmo, então vamos embora, vamos que vamos. Eu queria que você explicasse. Posso dar uma sugestão? Claro, claro. Eu primeiro quero felicitá-lo pela fantástica explicação que nos deu. Muito obrigado. Fiquei aqui com uma vontade enorme de o ver fazer uma fotografia. Será que podemos passar por um exercício prático? Quando? Agora, eu não tenho câmera, isso não está previsto. Nem tem cheiro. Mas podemos pensar, inclusive o Laurindo chegou a falar sobre isso. Se vocês eventualmente sentirem esse sabor, essa vontade, eu venho aqui com muito gosto, a gente faz isso, mas nós temos que fazer isso não com uma comida que fique viva durante muito tempo. Até porque uma salada, se mesmo o azeite ele começa a escorrer e aquilo ali tem que ser feito em 1 minuto, né? A gente não demora nunca mais muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência de fotografia. O que é para você? Não comigo. Atender um chefe. O que é isso? É assim, principalmente, olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Primeiro, o importante é entender. Primeiro é entender bem o chefe, o que é que ele quer e qual é a cara do prato, o que é que ele quer transmitir. E o ideal é mesmo falar diretamente com ele e estar na cozinha ou no restaurante e conseguir entender se calhar a filosofia ou o que ele quer transmitir através de cada prato. Depois, realmente tem sido uma adrenalina constante sempre que eu vou fotografar a um hotel ou a um restaurante, porque tem de ser tudo muito rápido e é sempre uma aventura, porque é sempre diferente. Normalmente nós não planeamos nada, não é? Não planeamos, nem sabemos como é que vai ser a cara do prato, que cores é que eles vão ter, se vão ser demasiado escuros ou demasiado claros. Claro que nós opinamos, se calhar o prato devia ser um bocadinho mais claro, se calhar o prato devia ser um bocadinho mais escuro. Damos assim também umas dicas de decoração. Conseguimos falar diretamente e ter um diálogo claro com o chefe, ao ponto de eles se tornarem nossos amigos. Não é? Uma coisa que é bastante importante, que a Carla me fez lembrar agora, é o seguinte. Eu vou contar uma experiência. Uma vez o The Atman entrou em contato comigo, o diretor de marketing, tal, que é o Richard, e falou assim, olha, eu queria marcar uma reunião com você, e eu, ótimo. Achei estranho, né, porque assim, The Atman, oi, né, eu fiquei bem contente. E daí, quando teve uma reunião do briefing do trabalho, eu fiquei sabendo que eles me chamaram por uma foto que eu tenho no meu site, que é uma foto quase de brincadeira. Vou tomar um lugar. Desculpa. Quase de brincadeira, que é um mise en place assim, de salsa que eu acho que está por aí, que do 44, e eu fui chamado para fazer por causa desta foto. Foi o melhor trabalho da minha vida. Eu fiz um trabalho que são 53 receitas de um livro para o chefe Ricardo Costa, né, estrela Michelin e tal, e que na verdade depois disso se abriram muitas portas, e por causa desta foto. E então eles têm referência. Imagina um chefe como esse tem à disposição dele uma livraria com os melhores fotógrafos do mundo, e numa foto tão simples como esta eu consegui me tornar convincente para ter a honra de fazer esse trabalho. Depois eu fiz a parte de arquitetura, enfim, porque eu gosto de ser generalista. Eu não acredito em fotógrafo, enfim, eu gosto de trabalhar, de ter desafios dos mais variados, de não saber como faz um determinado tipo de trabalho, mas por entender de luz vou lá e faço aquilo ali muito rapidamente.
Aí eu fui, estava acostumado, o timing entre o empratamento é quanto? Tipo 3 minutos, 4 minutos. Então, acabou, tudo bem, a gente vai lá e come o prato e tal, enquanto faz. Então é uma coisa assim bem relaxada. Quando eu fui fazer o trabalho do Day Atman, ele tem 40, o time, né, que ele comanda, são 40 chefes executivos. Então, eu estava aqui, fiz uma luz, estou acostumada, e penso na outra e tal, porque eu não gosto de ficar repetindo luz, eu gosto de ter um esquema. Quando eu acabei de fazer, já vinha um outro. E eu, nossa, como assim? E eu, assim, eu não demonstro, mas eu comecei a tremer por dentro. Eu falei assim, eu preciso começar a ser rápido, porque agora esse negócio vai ser assim, enfim. E aí o que eu fiz? Eu criei ali, na adrenalina, uma coisa que acho que vocês podem fazer também, se vocês, sei lá, quem tem blog, alguma coisa, é criar uma iluminação que é uma iluminação triangular. O que significa isso? Significa que eu, por exemplo, numa mesa redonda, eu tenho 3 luzes. Né? Então tem uma mais forte, que é aquela que vem de trás, enfim. O que eu posso fazer é rodar, eu crio uma iluminação onde se eu rodar, se eu me movimentar ao redor da mesa, eu tenho enquadramentos completamente diferentes, porque a iluminação fica completamente diferente. Então eu montei umas cabeças de estúdio, flashes, essas coisas, então eu comecei num ritmo muito acelerado, e modéstia à parte, o trabalho saiu bem diferente uma foto da outra, porque fazer um livro para o Day Atman tem que ficar bom. Então, o timing é uma adrenalina que né, é muito bom entender o chefe. Não usamos tripé, fazemos tudo ali ao redor do prato. Eu não consigo, por tripé, parece que eu fica muito, enfim. Então, para vocês sentirem mais ou menos o que é isso, né? Mas sempre a característica principal é essa alta luz que vem de trás, é uma luz de recorte. Acho que há ali alguém que quer interromper. Oi? Alguém quer fazer uma pergunta? Duas, nesse caso. Quando fala triângulo de luz, refere-se a uma luz forte e depois todo tipo de luzes, mais fracas, amarelas, brancas. Não, sempre é assim. Você pode ter luz, quer ver, com um telemóvel, que é um grande problema, ele tem, deixa eu pegar aqui, eu vou fazer um teste, que é o grande problema do Levi, né? Então, vou pegar isso aqui, por exemplo. Isso aqui, desculpa, mas isso aqui é uma luz azulada, conseguem ver? Isso aqui é uma luz azulada, que é ser uma luz de LED. Então, se você for fazer uma foto com esse tipo de luz, então use 3 telemóveis, ou se não, lâmpadas, digamos, que tenham a mesma temperatura de cor. Porque se você misturar, é muito fácil. Por exemplo, você pega o Photoshop ou qualquer outro programa, mesmo aplicação para telemóvel, onde você vai lá e faz um ajuste do balanço de brancos. Porque às vezes o arroz saiu azulado, e se o arroz saiu azulado, a carne também fica azulada, fica parecendo que passou do ponto. O atum principalmente. Então, quando você for fazer essa iluminação triangular, que ela seja feita sempre com 3 lâmpadas iguais. Muda só a intensidade da luz. Sim, você pode pegar aquela que está atrás, fazer uma... Deixa eu só apagar aqui, senão eu vou ficar sem bateria. Você pode... deixa eu pegar... Cadê aqui? Pronto. Você muda a intensidade da luz, ou, se quiser, aproxima um pouco mais para uma determinada... Né? Porque existe uma lei que isso aí é matemática pura. Então, se eu tenho essa distância, e esta luz, por exemplo, a luz de trás, esta aqui era mais forte. Eu rodei na mesa, esta aqui ficou frontal para o prato, então não pode. O que eu faço? Eu pego esta e aproximo, então esta aqui passa a ser mais forte. Então é uma questão mesmo de olhar, sempre tomando muito cuidado com aquilo que é a parte principal. Então às vezes eu tenho um salmão, que nem aqui, né? Assim, esse é do chefe Rui Leão. Então esta luz que vem de trás é a que penetra, que atravessa essa ova. Porque então ela que dá aquela transparência assim, consegue se ver até o que tem dentro.
Mas isso só é possível se a luz atravessar em direção à câmera. Então aquela luz é mais forte. Essa luz é a que constrói esses brilhos todos em superfícies muito difíceis, que são superfícies brancas. Entendeu? É assim, só uma questão de chegar mais... Chegou mais perto esta, ela fica mais forte. Afastou, ela fica mais fraca. É só uma questão simples de movimentação. Respondi a pergunta? Sim. Mais uma, se faz favor. Sim, pois não. A nível de medidas, isto é, fotografar o copo, há alguma coisa que seja mais específico? Sim, eu acho que eu tenho aqui umas coisas que eu fiz do Paparico. Olha, eu vou até volta só um pouquinho para mim, por favor. Tem aí uns copos. Sim, mas eu quero mostrar uma outra foto que nós fizemos. Olha, esta aí. Esta foto, eu tenho inclusive uma pasta onde eu separei. Isto, tá, a gente olha esse molho, esta carne, mas quando chegou, lembra disso? Quando chegou esse prato, é assim, a panela é castanha, o molho é castanho, a carne é castanha. Então a única coisa que criou este volume foi essa luz de trás que veio e que iluminou esse brilho, que iluminou essa parte, esse molho. Deixa eu até mostrar uma coisa aqui. Realmente o prato não era muito bonito, mas ficou a seguir. Mas é tão bom. Olha, essas luzes, essas altas luzes, isso aqui na verdade é uma superfície, é um refletor redondo, gigante, que está colado ao prato. Então ele não faz o reflexo pontual, exatamente porque o que a câmera vê é o reflexo desse refletor, desse difusor que está atrás. É aquela parte do meio daquele refletor que a gente usa para exterior. É aquela parte que é translúcida. Colada mesmo aqui. E só isso é o que dá esta característica do reflexo ser linear e vocês não encontrarem nenhum ponto, além disso, nenhum ponto, né? Isso aqui é o reflexo do que está aqui no molho. E a gente resolveu, porque caso contrário, isso aqui ia parecer só uma coisa castanha. E isso vai chegando, e a gente só reza para Nossa Senhora da Fotografia. Respondi aí ou não? Sim? Copo. Ah, sim, copo. Desculpa. Copo tem aqui do Paparico, que é a primeira. Isso foi feito... Não, o outro. Isso foi feito, atenção, com uma câmera 20D de 8,2 megapixels, que as pessoas hoje, em Portugal, lógico, tem outro poder aquisitivo, não sei o que e tal, enfim, o equipamento é muito barato, mas houve uma época que a 20D era a câmera dos prós. Quem tinha uma 20D era como se tivesse uma 5,4 hoje. Pode ser essa, não, é uma outra do Paparico. Olha, pode ser esta, por exemplo. Essa aqui nós fizemos recentemente. Esta é uma foto. Até hoje eu falei sobre isso. A Carla nem estava aqui, né? Estava a fazendo os pratos. A Carla estava fotografando os pratos e eu estava no outro canto fazendo as bebidas. Então eu vou explicar como eu fiz essa foto. Peguei um flash portátil, speedlight mesmo, flashzinho portátil, tem o número guia 58, um flash comum, que está do outro lado onde está na direção, um pouco atrás de onde tem o logotipo ali. Eu coloquei um snoot, né, um modificador que fecha assim, que só cria um foco pontual, que atravessa esse drink. Então é o mesmo princípio, tudo é a mesma, como se fosse uma ova de peixe. Isso, ele atravessa, e quando ele atravessa ele revela o brilho e tudo aquilo que contém no drink. Isso é fundamental. Do outro lado ali tem um outro flash portátil com a mesma potência, com um fotogel laranja, ok? Para criar um ponto de brilho nessa composição que pelo menos levasse o olhar dentro do percurso para aquela garrafa de gin que não era para ser identificada enquanto marca. E aqui na frente, para o Cheers aparecer aqui, tem um cartão branco que eu fui chegando perto até que ele refletisse a luz do flash que vem para trás e batesse e iluminasse a parte da frente, porque ele ilumina a parte da frente onde tem a letra, que é branca,
e também revela um pouco dessas gotas, que são gotas mesmo. Isso pode ser feito, né, outros colegas fazem com glicerina, por exemplo, pegam álcool com glicerina e com aqueles aspersores assim, jogam em cima, então depois você não consegue beber, né? Nós não, acabou isso, isso é gota mesmo, e depois a gente encheu a cara, né? Naquela época você bebia, porque ela já foi para os alcoólicos anônimos. Percebe? Entendeu como funciona? Eu tenho um outro que é do Paparico, pode ir, voltar, só para mostrar para ela. Porque este é o último. Não, pode ir. Ó, é o primeiro, acho que é logo mais para frente. Por aqui que é mais. Lá na frente, é o primeirão mesmo. Essa é uma das fotos que eu mais gosto. O primeiro, na primeira. Isso, essa aí. Não tá lá. Isso, inclusive, foi depois para o site do Jim Mari, sim, sem querer, não era a ideia. Repara o seguinte, isto aí é, por incrível que pareça, um acrílico preto. Não é? Por quê? É tão fácil. O acrílico preto, ele reflete aquilo que ele vê do outro lado, aquela parede linda com textura, ok? Então, esse reflexo não é um reflexo feito no Photoshop, é um reflexo feito na unha mesmo, ali na hora. Então, a luz vem de trás, respondendo ainda a sua pergunta, a luz vem de trás, uma parte dela, eu apontei, ela não é totalmente apontada para cá, porque se eu apontasse para frente, eu teria um foco muito relevante ali no pé, né, onde tem o pé daquele copo ali. Então o que eu fiz? Joguei para a parede, iluminei a parede, para que o reflexo ficasse mais angular, que viesse para esta parte onde tem esse acrílico preto, e é só uma luz. Mais nada. Como não tem luz na frente, você não vê nenhum brilho. É aí que está o segredo da fotografia de gastronomia, ou de drink, ou qualquer coisa. É a luz principal sempre vem de trás. Não quer nada. É isso, eu acho que até ninguém vai me contratar mais, porque é tão ninguém vai querer me pagar mais, porque é tão fácil. Quem é que tem perguntas para o Fernando? Tu não usas, tu és um homem do analógico, embora estas fotografias não sejam analógicos, tu perdes mais tempo a tirar a fotografia do que depois a compô-la no Photoshop, verdade? É assim, eu tenho um desafio comigo próprio. Se eu demorar mais do que eu faço isso e eu faço isso também com as pessoas, eu faço os meus alunos sofrerem. Se você demorar mais do que 2 minutos para corrigir uma foto, você é um péssimo fotógrafo. Mas eu me consideraria um péssimo fotógrafo. Porque 2 minutos eu parado corrigindo coisas que eu conseguiria fazer com uma fotometria manual, eu não preciso, eu até coloquei hoje no vídeo, eu tenho um canal no YouTube, e aí que eu coloquei isso, falei exatamente sobre isso. Eu quero sentir o prazer de chegar para o chefe e falar assim, olha, eu vou pegar esse fundo e vou deixar azul esse fundo e falar para ele, porque aquilo para mim eu sei o que estou fazendo, eu sei, conheço temperatura de cor, essas coisas. Então eu vou lá, configuro na câmera e quando eu dou o primeiro clique, eu mostro para ele, parece que eu vim da lua, sabe? Eles falam, uau! Outra coisa que é muito interessante que eu descobri assim o timing é muito apertado. Então eu configuro a minha câmera em magnitude 10x, ou seja, a lupa, eu não faço clique, 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 depois fico indo para lá ou para cá. Eu já coloco em 10x. Quando eu clico, então normalmente vai para o meio da foto, então aparece o arroz, aparece o salmão, aí você vê o chefe e fala, que giro, tá lindo. Essa experiência é uma coisa que talvez pela minha brasilidade, enfim, eu gosto de sentir que o chefe, que eu falei e fiz um clique e mostro sem precisar do Photoshop. Porque normalmente os meus clientes pedem para ontem, e eu tenho que ser um fotógrafo que entrega ontem. Então se eu depender, por exemplo, da edição, eu tiver um arroz que está amarelo, se eu vou corrigir aquele arroz, eu tenho que corrigir o trabalho inteiro. Então eu faço normalmente a correção do balanço de brancos com cartão cinzento. Hoje com as câmeras que eu tenho, até com a da Carla também, eu já não preciso, porque eu sei qual é a temperatura de cor que vai me dar o arroz branco.
E eu sou completamente analógico, embora tenha o suporte digital. Eu nem olho. Às vezes eu faço um teste comigo, eu cubro o monitor com cartolina preta e vejo se eu ainda estou com o olhar afinado. Enfim, eu brigo, eu sou um chato comigo, vocês não fazem ideia. Se ninguém tiver perguntas, eu tenho muitas, por isso é bom que tenham, senão vão me tornar uma chata. Está ali uma pergunta. Em quanto tempo demoras a fazer uma software? Laurindo, desculpa, passaste à frente de outra pergunta. Podes falar, desculpa. Tem falado muito na luz de recorte, que é a principal de trás. Mas também usa alguma luz mais fraca de preenchimento em algumas situações. Sim, eu sempre tenho alguma luz de preenchimento. Às vezes é uma luz de preenchimento, porque luz é luz, independente da fonte. Então, se eu tenho um cartão branco ao lado do prato para fazer o preenchimento, embora não ligue na tomada e nem tenha bateria, aquilo ali é uma luz de preenchimento que é resultado desta luz de recorte. Como a luz de recorte, ela passa, por exemplo, sei lá, ela vem de trás, ela vai passar primeiro naquela parte ali de trás do prato. Ela viaja até esse refletor de cartão ou de qualquer, enfim, de espelho. Às vezes eu uso espelho também, mas é difícil. E essa luz que bate, que vem de trás, por ela viajar, né, mais, ela passa primeiro e faz o recorte, depois ela vem aqui e volta, ela normalmente é mais fraca. Então é um preenchimento que acontece normalmente. Ok? Às vezes com softbox, eu posso colocar o softbox longe, se eu tiver... Olha, eu comparo fotografar comida como fotografar como uma luz feminina. É como fotografar uma mulher. Eu vejo assim, várias pessoas que fotografam uma mulher usando luz masculina. Isso é uma coisa muito simples. A luz masculina, ela acontece num arco, e isso é clássico, isso é uma coisa, para mim, básica. A luz masculina, se você considerar um ângulo de 90 graus, sim, não sei se vocês conseguem ver aqui, ela acontece daqui para fora, de 45 graus até 180 graus. Ou seja, se eu tenho uma fonte aqui, eu vou ter luz e depois eu vou ter uma sombra mais agressiva, mais dramática, que isso caracteriza uma luz masculina. Ok? Quando você faz isso com uma mulher, e essa mulher, por exemplo, está maquiada, essa sobrancelha vai ficar mais clara do que esta. Essa região que pegou a luz, ela não tem marca nenhuma, a pele está lisinha, mas esta aqui, a pessoa cria rugas, enfim. Então, a luz de gastronomia é uma luz feminina. O que é isso? Ela acontece nesse arco interno. Ao invés de 45 até 180, ela acontece de 45 até 1 grau zero, perpendicular ao eixo da câmera. Então, o que acontece? As sombras, imagina você fotografar um prato branco com arroz dentro. Entendeu? Se você coloca uma luz masculina, né, uma luz forte, com um ângulo errado, ele vai projetar sombras do outro lado do arroz, vai criar uma sombra densa, negra, porque ela vai passar pelo arroz, vai deixar o arroz muito claro de um lado, mas vai deixar uma sombra muito proeminente do lado oposto. Quando você pensa nesse arco frontal, essa luz, normalmente as sombras passam para trás do prato, e você consegue, com cartões, enfim, com luzes, com acessórios muito baratinhos, você consegue diminuir a densidade dessas sombras e fica tudo muito mais suave. Por isso que eu considero muito parecido com aquilo que eu faço quando vou fotografar uma mulher. Seja tem ela 70 anos, ela vai parecer comigo que tem 50 ali, olha. Entendeu? Aqui, sem Photoshop. É verdade, é verdade. Mas é verdade, exatamente pela... Façam fila. Exatamente, porque, olha, um fotógrafo que não levar isso em conta, ele pode deixar envelhecer uma miúda de 14 anos. Porque, percebe? Assim, a volumetria, se ela tem uma borbulha desse lado e ele faz uma luz lateral, essa coisa do retrato a 45, que é uma coisa assim, bem um padrão,
a pele desse lado vai estar super bonita, porque a luz pega frontal, não tem volumetria, mas aqui desse lado a pele vai parecer uma lixa. Então esta sensibilidade da luz de preenchimento, respondendo a sua pergunta, é muito, muito, muito importante dentro da construção da volumetria e da densidade, da luminância das sombras em relação àquilo que é mais claro. É isso? Compliquei muito ou está facinho? Tá? É porque às vezes eu começo... Eu queria fazer uma pergunta, se pudesse ser. Sim, claro. Eu gostava de saber se o Fernando Bragnola, se ele, quando fotografa comigo, se tem um monitor ao lado para ver exatamente a imagem também grande, ou se fica só... Nunca, eu não tenho tempo para isso. Imagina o seguinte, tem assim, até nós fomos fazer um trabalho num grande cliente, assim, que estava acostumado com outro tipo de fotógrafo, ou seja, esse fotógrafo mais tradicional, mais cabeças de luz e tal, enfim. Nós não, a gente quer saber da comida e daquilo tem que ser rápido. Então imagina o seguinte, um gelado, vou ali, tal. E aí o chefe ou um bacalhau como esse, onde o azeite, se eu esperar 15 segundos, esse azeite faz assim, ó, vai tudo embaixo. E aí o diretor do hotel falou assim, por acaso o Fernando não tem, né? Ele é bem assim, porque como tem uma coisa, nós sentimos que é assim, quando você é do norte e você vai lá para baixo, tem uma diferença de tratamento que eu acho muito engraçado, assim, eu não acho isso ruim, eu acho isso cultural. Então nós fomos chamados, enfim, fomos lá para baixo e tal, então quando chegamos lá, né, o tratamento foi um pouco frio, depois, distante, não foi frio. E aí ele falou assim, o Fernando não traz um monitor para... Eu falei assim, olha, o senhor vai me desculpar, mas eu não tenho tempo para ficar olhando, entendeu? Assim, eu fotografo e depois eu mostro, porque se eu for, mas eu... comida morreu. Entendeu? Aquilo a comida tem vida, aquele fumo, aquele vapor, eu tenho que conseguir captar. Eu tenho que dar a experiência visual de quem consome, de quem vai consumir. E ainda falando para ela que me perguntou, quando eu uso a luz de recorte como o meu X, da questão de onde eu parto, a luz mais forte, qualquer fumo que eventualmente vier, ele fica mais evidente, porque a luz atravessa esse fumo. Se eu fizer ao contrário, ele nem aparece. Entendeu? Eu não uso monitor, mas eu nem olho para a câmera, nem monitor da câmera. E costuma fotografar com disparo à cortina traseira ou é sempre com disparo à cortina dianteira? Não, sempre dianteira, sempre. Nós fizemos agora um trabalho aqui para o restaurante Galeria do Largo, que foi muito interessante, onde toda a luz, foram exposições assim de 1 segundo, porque eu gosto de inventar coisas, entendeu? Eu gosto. E assim, não é? E assim, tinha uma janela, uma luz tão bonita, eu falei assim, essa janela vai ser a luz principal. Então que eu tive, ao invés de usar flashes portáteis para criar essa luz artificialmente, eu fiz uma luz combinada, onde eu medi a luz que vinha da janela, acertei o balanço de brancos, porque ela vem meio azulada, normalmente a sombra é azulada, acertei aquilo, e depois com o flash portátil numa potência muito baixinha, mas muito baixinha, fiz o preenchimento, uma exposição combinada, ou seja, de 1 segundo, enquanto a luz principal iluminava, eu vou até mostrar, foi esse aí, olha, foi exatamente esse. Obrigado. Isso foi para a revista Visão, inclusive é uma coisa que é difícil de acontecer, normalmente as revistas não gostam de fotógrafo, que o restaurante fala, olha, né, você trabalha em revista e tal. Olha, o fotógrafo, nós vamos chamar um fotógrafo de fora para fazer. Como é que eu sou fotógrafa e sou designer, por isso sei os dois lados. Então, e aí o que acontece? Mas o que acontece? Eu dou para o designer o espaço que ele quer, eu conheço. Eu sei, eu sou parte de uma cadeia criativa. Não adianta eu como fotógrafo achar que eu sou o rei da cocada e então eu vou lá e fecho o enquadramento. Não, eu deixo sempre uma moldura visual, um recorte visual muito alargado e aí falo para o designer, para ele ficar bonzinho, ficar meu amigo. Falo assim, olha, todo esse espaço aqui para você brincar. Então, este espaço... Ele faz o que ele quiser, ele não precisa falar, pô, esse fotógrafo foi lá, cortou tudo, onde é que eu vou colocar o texto? Eu sou só parte dessa cadeia criativa. O designer é o que vai pegar o meu trabalho e vai dar continuidade, certo?
Reparem que é a mesma coisa. Essa luz que vem aqui, por incrível que pareça, é a luz natural. Quer ver? Volta só um pouquinho, por favor. Mais uma. Ó, esta luz que não parece flash, não é. É a luz que vinha da janela, só que tem uma longa exposição. Aí nós fizemos com tripé, com disparador remoto, enfim, para não ter não tremer. Então, 1 segundo de exposição deu esta luz toda, é luz de janela, então vocês podem fazer isso em casa, sem problema nenhum, não é difícil. E com um flashzinho portátil muito longe, né? Nós colocamos isso assim, o flashzinho lá longe, só para iluminar um pouco, ó, tão longe que não tem nenhum brilho, muito longe, só realmente para fazer o preenchimento da sombra. Enfim, isso aí é todo esse recorte em volta, essa alta luz em volta desse, não sei como que chama, né? Desse prato redondo aí. Como chama? Malga. Isso. Como chama isso? Malga. Então, não consigo falar. Isso é aquilo que eu falo do reflexo linear que vocês têm que ter sempre em atenção. Nada. Laurindo Almeida ficou com uma pergunta pendente. Quer repô-la? Eu só estava a questionar quanto tempo é que normalmente o jornal e a casa perdem numa Pouco tempo. Olha, uma média 8 pratos, 1 hora. Não? Mais ou menos? Mais ou menos. Espera aqui, sabinho, chega, vai embora. Sim, mas de trabalho efetivo. Sim. Sem parar para comer essas coisas. Se a gente pegar em 1 hora, a gente faz 8 pratos fácil. Na boa, sim. E com luz completamente diferente. Vamos mudando sempre. Sim. Nós fazemos esse esquema triangular e eu tenho equipamento que eu consigo controlar a distância. Então eu vou lá, por exemplo, sei lá, o meu flash de trás está com potência total, digamos. Esse aqui está com metade, meia potência. Esse aqui 1/4. O que eu faço? Eu mudo o enquadramento, reavalio esse rácio de potência e a foto é completamente diferente. Então em 1 hora, 8 pratos, mais ou menos, Laurindo. Assim, tipo, faço com facilidade. E usas sempre aquele sistema de flash que estavas a falar, que já agora é Sempre, não é? sempre, porque eu já fiz dentro da cozinha. Nós já fizemos retratos do chefe dentro e ninguém faz. Porque, vou levar meu equipamento para dentro da cozinha? Sim. A gente entra na cozinha, monta tudo, é como eu me sinto na terra de Gulliver, não sei se aqui existe, sabe? É tudo muito micro, né? Tudo muito pequeno, né? Mas eu digo equipamento. Porém, imagina o seguinte, eu tenho um flash, esse flash, que tem um número guia bastante bom, mas não precisa ser esse, pode ser qualquer um, mas normalmente eu tenho a 1 metro, com potência total, eu tenho 22 de diafragma, e eu nunca uso 22, eu sempre trabalho com 5, 6, 8, 8 é o ponto ótimo das minhas objetivas, então eu procuro sempre trabalhar com 8. Como eu estou muito próximo do prato, então a profundidade de campo é baixa, então tem esse leve desfoque, que é o que resolve aquilo que o Levi falou. É isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Qual é a abertura? Eu vou te ensinar. Não, deixa comigo. Você vai. Eu vou comer muito sushi de graça. Vou comer muito sushi de graça e eu vou te ensinar. Que é essa relação da profundidade de campo. Uma coisa que vocês têm, assim, quem gosta, tem que sempre pensar, independente de ser lente do kit, essas lentes, câmeras de entrada, não importa. Todas as lentes são boas em um determinado ponto, elas têm o foco periférico muito bom e são comparáveis com qualquer outra Prime, não sei o que, essas que custam uma pipa. O que vocês têm que fazer é, fixa, por exemplo, a 0,5 metro e vai fotografando. Vai chegar uma hora, por exemplo, um livro. Coloca um livro, bem retinho, assim, bem paralelo à lente, e vamos fotografando com as aberturas. Chega uma hora que você vai ver, ficou tudo super nítido. Então, esse é o ponto ótimo dessa objetiva. Então, nessas objetivas que eu trabalho para culinária, 8, 9, 7, 8, sabe, 7.1 é uma faixa ótima. Então, eu sempre configuro a iluminação para trabalhar dentro dessa faixa. Tem uma profundidade de campo relativa bastante aceitável, porque ele desfoca só o suficiente, mas veja que o arroz ali tem uma sombra muito suave. O arroz ali está muito suave, que é aquilo que eu estava falando para o amigo lá sobre esta relação feminina com a iluminação de gastronomia. Ela não tem sombras. Comida com sombra, desculpa, mas está errado.
Não, está errado, está errado. Não, se você tem um bacalhau e tem aqui batatas, já está me dando fome. Bacalhau aqui com batatas ao murro, aqui assim. Se você faz uma luz e este bacalhau longo deste tamanho faz sombras sobre a batata, aquilo ali fica uma coisa horrível. Se você tem um filé, quer ver? Vamos ver se tem aqui. Vou passei para mim. O que é que procuras? Ainda. Olha, aqui, pode ser esse aí. Ó, esse aí. Esse eu já tenho uma abertura muito grande. Reparem que o ponto de foco é na frente. Então, sempre que tiver esse problema de baixa profundidade de campo, foca sempre no primeiro plano. Porque daí isso visualmente é onde o olho vai buscar. O olho sempre vai buscar o foco. E não é só isso, eu acho que aqui é outra imagem de bacalhau que estava aqui. Onde é que está? Aquela que eu tinha há bocado. Anterior, não é? E eu acho que esta imagem, sei lá, eu lembro-me sempre uma vez que, há muito pouco tempo, um chefe chamou-me muito chateado porque tinha aparecido um prato dele na time-out como um ovo estrelado. Ele só me dizia: olha, puseram-me um ovo estrelado na time-out, o meu prato de salmão, aquilo está uma porcaria, não sei o que, agora tens que vir cá que eu quero mandar-lhes uma fotografia em condições. E ele queria precisamente mostrar a volumetria da pasta de salmão, a volumetria e não só. E eu acho que esta imagem é muito boa por estar bem iluminada e, para além disso, para além de mostrar a volumetria da pasta de bacalhau, mostra a textura. Quer dizer, nós olhamos para ali e o bacalhau vai se desfazer. Sim. Sabem aqueles bacalhaus bons que nós pegamos num garfo e ele desfaz sem lascas? Eu acho que tu consegues transmitir. Laurindo, cadê o vinho? Laurindo, cadê o vinho? E acho que a textura do peixe, no fundo, uma pessoa olha para aqui e não é uma posta de bacalhau qualquer, nota-se que tem qualidade. Sim. Aliás, do restaurante que é, só poder. Isso que ela chama de volumetria. Imagine que vocês têm um bacalhau. Se a fotografasse de cima, perdia toda a piada. Sim. E todo este ar apetitoso. Virava só cebola. Sim, e era um bacalhau que podíamos comer em qualquer restaurante, não é? Até em casa. Isso que ela chama de volumetria é essa sensação de 3D, ou seja, desse lado esquerdo da foto eu tenho uma luz, essa luz que é o meu X, que é a luz mais forte, e do outro lado eu tenho uma luz que é mais fraca. Claro que não é só a experiência vai fazer com que você configure melhor, né? Eu às vezes eu criei alguns acessórios, modificadores que funcionam muito bem. Eu acho que vocês, para quem viu alguns vídeos que eu coloquei na minha página agora, que é até um trabalho que eu fiz com a Carla, eu passei num chinês, aqui numa loja de chinês, e tem uma coisa que é para quebrar o sol, sabe, para quebrar o sol para criança, que você tem uma ventosa assim que põe no vidro. Então, aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso mesmo, por quê? Porque eu tiro aquela parte, aquela ventosa, fica um ilhós no meio, eu coloco aquilo na haste da sombrinha ou na haste do modificador, e aquilo é um filtro de densidade neutra natural que eu paguei 50 cêntimos. Entendeu? Percebe? E é maravilhoso. Na medida em que eu chego próximo, que eu ando naquela, né, que eu faço com que ela chegue mais próxima da lâmpada, a relação do contraste é completamente diferente. É absurdo. Então, tem muitas coisas que eu, por vir da fotografia analógica, até porque também nunca tive condições na época de ficar comprando equipamento, venho de uma família bastante simples. Então eu era um pouco MacGyver, assim, então eu consigo fazer isso ainda hoje. E diz-me uma coisa, Fernando, esta imagem, posso estar muito enganada, mas foi feita com acrílico branco, certo? Com acrílico branco e com a câmera 20D. Então agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Deve-te acontecer várias vezes, tu dizes que é chamado, às vezes para restaurantes que nem conheces, vais pela primeira vez. Sim. E muitas vezes os chefes têm um prato muito bonito, mas aquele bacalhau naquele prato não funciona. Qual é o teu kit quando vais para um restaurante? Levas sempre uma placa de acrílico? Não levas? Costumas tirar a matéria-prima dos pratos do chefe e pôr noutras? Só fazes isso em último recurso? Como é que isso funciona? É assim, eu nunca planeio nada. Nada, eu não gosto, entendeu? É uma coisa que é minha. Eu sempre tenho um compromisso comigo mesmo, assim. Quando que nós repetimos uma luz? Nunca.
Nunca. Eu falo para o chefe, esta luz é sua. Então eu vou lá, eu não tenho, é por isso que eu quando ensino, né, nesse canal, eu ensino e as pessoas estranham. Pô, mas ensinas tudo, ensino, porque aquela luz eu nunca mais vou usar. Não vou, pode ver que não há nenhuma foto minha, até hoje, de todos esses 35 anos aí de fotografia, que eu nunca repeti uma iluminação. Porque eu gosto de... é uma situação completamente diferente. Esta aqui, por exemplo, o chefe, né, o restaurante é muito escuro. Então eu aproveitei essa escuridão e construí uma luz de recorte que atravessa a posta de bacalhau, atravessa aquela cebola, atravessa a salsa e cria esta moldura preta que para comida japonesa se usa bastante. Mas o preto no bacalhau, com essa composição que, se vocês repararem, está na regra dos terços, que eu gosto muito, que é 1/3 embaixo de branco e 2/3 de preto. Então isso traz um equilíbrio gráfico e também dá para o designer um espaço para ele trabalhar gigante, maior do que normalmente os fotógrafos dão. Então o meu kit é um pedaço de, sei lá, 50 por 50 de acrílico branco. Faço absoluta questão de tirar aquele plástico assim, sabe, na frente do chefe, né? A gente faz isso, sabe, tipo, isso aqui é novo. Percebe? Eu acho que esses pequenos vai ter mimos... que pagar este acrílico. Mas entendeu? Normalmente ele paga, né? Porque depois eu levo e daí limpo aquilo, colo tudo de novo, não estou brincando. Já aprendi como é que vai. Mas o meu kit são cartões dobráveis. Eu pego o cartão de Capaline. Sim. E faço vários, enfim, né? Vários tamanhos, espelhos. Os espelhos, eu gosto daqueles espelhos de aumento, porque aquilo cria uma luz linda. Eu gosto muito também de fotografar com acrílico, porque ilumina muito, o acrílico branco ilumina. Quando temos pouca luz, ajuda imenso a iluminar o prato. Às vezes atrapalha, né? Quando o chefe quer um prato branco... Daí não poder haver a receita do acrílico, não é? Temos que adaptar. Não, tem sim. A receita do acrílico é você criar uma sombra muito leve. Quer ver? Passe, vamos ver se a gente acha. Quer ver que é a galeria do largo. Pode ir. Mais isso. Quer ver? Olha, esta foto, por exemplo. Isso é uma peça de um prato de mármore que ele foi buscar não sei aonde. Então imagina, é acrílico branco, um prato de mármore branco para ser iluminado com flash. É para rezar forte, entendeu? Então eu consegui criar essa volumetria nesta cauda que tem aqui do lado, que ele queria. Então esse desafio é que me move na fotografia. Eu falei, será que eu sou capaz? Na verdade eu tremo por dentro, confesso. Mas é só parar e pensar que é uma questão mesmo de pensar. Se essa cauda, se eu não crio esta alta luz que está aqui nela, né, esse pedaço de cauda aqui, ela não teria esta volumetria. Exatamente. Né? Então quando eu mostrei isso para o chefe, ele falou assim, eu não posso falar o que ele falou. Ainda por cima bebe uns copos. E eu agora queria te fazer outra pergunta que não está tanto relacionada com a técnica fotográfica, mas nós agora vemos isto e toda a gente vai para casa a pensar, uau, que espetáculo, também vou começar. Mas como é que foi a primeira, uma coisa, o nervoso que tu falaste, se calhar a primeira vez que foste fotografar para um grande chefe, sentiste, como é que aconteceu, tu fotografas há muitos anos, quando é que tu sentiste, ok, estou preparado para ir fotografar com um grande chefe, ou quando é que um chefe te chamou pela primeira vez para ir fazer um trabalho a sério de comida? Como é que isso aconteceu? Treinavas em casa? Eu lembro-me perfeitamente a primeira vez que me chamaram, e foi um chefe que agora tem 2 estrelas Michelin também, e eu tremia por todos os lados, e ele disse-me assim, ligaram-me e ele disse-me assim, olha, amanhã vens cá passar o dia e fazes as imagens que tu quiseres, e eu depois vejo, se gostar ficas a trabalhar connosco. Se eu não gostar, vou procurar outro fotógrafo. E eu fui, parecia uma tartaruga. Eu levava tudo, levava todas as lentes, levava o tripé, eu pequenino, levava a máquina. E comigo, eu lembro perfeitamente desse dia, tu não sabes como é que... Não, porque assim, eu gosto de fazer fotografia.
Mas como é que te contrataram a primeira vez para uma coisa Onde assim? foi? Já fazias no Brasil? Já fazias em Sim, casa? já fiz, mas eu fiz no Brasil na inauguração de um restaurante japonês lindo, que começou como escultura de gelo, que veio uma pessoa, um escultor do Japão, era um shopping que chamava, um centro comercial que chamava D&D, que é um shopping requintado, enfim, e tinha um restaurante, havia lá um restaurante, e eles me chamaram para fazer a parte de arquitetura. E eu comecei a ouvir aquilo, o dragão de gelo, me deu vontade de fotografar aquilo, fotografei e ficou bom. A fotografia para mim, ela é só luz, não é o assunto. Eu acho que assim, parece arrogância, mas eu faço qualquer tipo de fotografia. Se falar assim, ó, vamos fotografar um caminhão, vamos, é fácil, só ao invés de pensar no mundo micro, eu penso no mundo macro. E faço, aliás, pensar no mundo macro, eu penso no mundo gigante, né, aquilo ali, ilumino, faço as luzes de recorte, o princípio é sempre o mesmo. Sim, isto é importante relembrarmos que, e eu conheço, se calhar eu comecei por conhecer o Fernando como fotógrafo de comida porque me interessava aquele assunto e eu andava sempre a explorar esse tema, mas o Fernando é tão ou mais reconhecido como fotógrafo de moda, como Sim. fotógrafo de comida. No fundo é outra conversa, outra tertúlia que podemos fazer. Agora queria-te fazer uma pergunta e calo-me para também fecharmos a conversa, que é, eu acho que aqui aprendemos bastante e de graça, como tu disseste, sobre fotografia de comida. Acho que no fim eu pelo menos sou capaz de pegar em 6 características que o Fernando falou para fazermos uma boa fotografia de comida, e já percebemos que um chefe ou um restaurante, para ter boas imagens, tem realmente de contratar um bom fotógrafo na comida. Sim. Mais do que em muitas outras áreas, porque é aquilo que o Fernando disse há bocado, por exemplo, a questão da temperatura de cor num prato de sushi, se o atum não tiver na temperatura de cor certa, o atum já parece uma porcaria, e os entendidos já dizem que aquele restaurante não vale nada e o restaurante até pode ser bom. Mas para isso é preciso a entidade investir, é preciso a entidade querer pagar a um fotógrafo bom, é preciso o chefe querer perder tempo, porque se calhar vai passar uma tarde a preparar pratos para fotografar e não vai passear, ou não vai treinar com a equipa, ou vai perder um dia de folga, e é preciso gastar matéria-prima. Os pratos que se fotografam não vão para nenhum cliente, não é? E quando se trata de chefes Michelin, o food cost de um prato que se fotografa ainda é significativo. Como é que tu retratas a situação do país neste momento? Os restaurantes querem investir realmente em ter boas imagens? Não querem gastar dinheiro, ou querem ter boas imagens e não querem gastar dinheiro, então não é possível? Os chefes realmente percebem isso e percebem que têm que se dedicar a isto, dedicar o seu tempo e gastar o material às fotografias? Eu diria o seguinte, nós temos, durante a formação da Carla, eu fazia alguns desafios, e tudo começou hoje, todos são nossos clientes e pagam, nós vamos, ficamos 2 dias em Évora, comemos e nos divertimos. E a beber, não é? Sim, e ainda ser pago, nós somos pagos por isso. Então, como aconteceu? Ela queria fotografar comida, deve ser, quer mesmo? Então tá bem. Então a primeira coisa que você vai fazer é saber quais são os melhores restaurantes aqui. Agora, os melhores, não me vem com o restaurante Lagartixa, porque eu não vou sair de casa e você vai vender. Entendeu? Imagina, português, ela. E eu falei assim, e aí, já? Ela me veio com uma lista. O brasileiro vende muito melhor que o português. Mas às vezes vende e não entrega também. Sim. Entendeu? Então, eu acho assim, que o português vende com mais classe. Sim. Quando é bom vendedor. Temos mais charme. Ou quando não é vendedor, assim, gasta-se muito tempo em, olha, tem um orçamento e vamos tomar um café. E eu falo para eles assim, olha, peço imensa desculpa, mas assim, podemos falar por telefone ou pelo Skype, porque às vezes um trabalho de 300 euros, eu tenho que tomar 8 cafés com as pessoas, então eu já não caio mais nisso. Então eu falo, pode me passar, por favor?
Então, para ver se tem pressa, se aquilo ali tem pernas para andar, tal, porque às vezes ele viu um trabalho do Paparico, que entendeu? Um chefe a sério, porque eu vi aí um trabalho do Paparico e tal, e aí a primeira coisa que eu faço falo assim, olha, é o seguinte, eu ainda sempre falo isso, e a Carla hoje é uma ótima vendedora, eu falo, não adianta você sonhar, se eu tenho dinheiro para comprar uma scooter, eu não vou entrar na BMW e ficar, entendeu? Eu tenho que entrar numa loja que venda a scooter. Então eu pergunto, qual é o budget? Porque... E aí você fala, isso aí, então eu dou um jeito, esse cliente para mim não interessa. Claro. Não é meu cliente. O meu cliente é o cliente que paga e que paga bem. E que quer um trabalho diferenciado e que quer um trabalho que ele viu num livro. Imagina o chefe Ricardo Costa, o padrão de exigência dele, entendeu? Não é? Então, o que eu faço? Falei para cá. Ele até pode perder as estrelas com más imagens, não é? Pode. Estou a isto a brincar, mas não, mas pode. E eles avaliam tudo. Pode, eles avaliam tudo. Então eu falei para a Carla, é o seguinte, primeira coisa tem que aprender a vender. Então, essa semana você vai vender e você vai oferecer esse trabalho. Fala assim, olha, vai para conquistar o cliente, mas tem que valer a pena, tem que ser um cliente bom. Ela me veio com uma relação, quando eu entrei nos lugares eu falei assim, aí Carlinha, falei assim, mandaste a fazer? Aí Carlinha, e aí nós fomos ao Tapa Bento, Buenos Aires, Galeria do Largo, e aí eu fui com ela, e ela fotografava, eu não fotografava. Eu falei assim, eu não estou aqui para dar espetáculo, é você, eu te ensino, tal, não sei o quê. E hoje, a gente lembra isso dando risada, mas eles fizeram, hoje nós temos muitas coisas, por exemplo, Tapa Bento, que veio passar, eu adoro aquele chefe do Tapa Bento, é maravilhoso, para mim eu acho que ele é o melhor. Sim, desculpe os outros, mas ele é o melhor, quer ver? Nós fizemos tudo com a luz da janela do Tapa Bento e fizemos até um trabalho muito interessante. O trabalho deles, eles têm um tratamento muito suave, muito delicado. Então nós aproximamos e tem uma mesa, as mesas são velhas no sentido, o aspecto, são antigas e tal. Então nós aproveitamos aquela textura da madeira. E como normalmente a sombra é mais azulada, nós aproveitamos aquele azul, aquela distorção normal da cor, não acertamos a temperatura de cor, e a parte que iluminava o prato era balanceada com flash artificial. Então ficou uma mistura muito, muito interessante daquilo que seria um erro de balanço de brancos, com o empratamento. E eles adoraram, nós vamos lá, eles não deixam nunca a gente pagar nada, sabe? A Carla até derruba o copo, passa uma vergonha. E aí nós viram amigos, porque o serviço que nós entregamos, ninguém faz aqui. Ninguém faz, não faz. Essa coisa de ir lá, entrar no lugarzinho do chefe e entregar para ele uma coisa que tem uma qualidade e que ele coloca isso nas redes sociais todas, então isso é o que vem de nosso trabalho. Entendeu? Acho que podemos dar aqui um aplauso aos nossos convidados. Aprendemos muito e ficou muito para aprender. Acho que falamos mais de fotografia com iluminação, também se pode falar sobre fotografia de viagem com luz natural e sem iluminação, mas vão haver muitas conversas e obrigada por terem vindo. Obrigado por terem vindo.